Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver chegando aqui no canal para assistir esse vídeo, que é um vídeo muito importante, principalmente para quem está no terceiro ano, para quem vai começar a ver a área da genética, uma área importantíssima. E o que é muito comum, que acontece muito quando a gente está estudando genética, a gente começa a estudar alelo para cá, alelo dominante para cá, alelo recessivo para lá, os heredogramas, que são aquela forma visual de você mostrar as famílias, os descendentes. E é muito comum a gente perder total a noção do que a gente está falando na verdade. O que é esse alelo? O que é esse gene que a gente fala tanto que passa da mãe para o filho, do pai, de um avô e assim por diante? O que é isso? Então a gente precisa desse fundamento mais do que bem trabalhado para entender a genética. A genética, ela está toda fundamentada no gene e nos alelos. Então a gente precisa saber muito bem o que é um gene e o que é um alelo. Então, para isso, a gente vai nessa figura aqui. Nessa figura, a gente tem uma célula. Tá? Ela não é um óvulo, pode dar a sensação que ela é um óvulo cheio de espermatozoide em volta, mas não é. Na verdade, isso aqui é uma célula da pele. É uma célula eucarionte. Você no terceiro ano com certeza já sabe o que é uma célula eucarionte. Então, uma célula que tem núcleo definido. Vamos dar uma olhada na próxima imagem. Ó. Então, uma célula aqui, ó, uma célula animal. Ela não é vegetal, não tem cloroplasto, não faz fotossíntese, é uma célula animal. E tem o núcleo definido dela aqui. Para onde que a gente vai, então? A gente vai dentro do núcleo. Ó. Vamos dar uma olhada dentro do núcleo. Aqui, nessa próxima imagem, a gente tem esquematizado o núcleo, tá? Então, essa parte lilás aqui é como se fosse o citoplasma. Aqui você tem a membrana do núcleo, ó, que a gente chama de carioteca, né? E a gente tem um conjunto aqui, só para exemplificar, desses fios, desses fiapos azuis aqui dentro. Isso é alguma coisa. Tá feito de uma forma bem esquemática, né? Mas isso é alguma coisa importante. Então, isso, gente, de forma bem esquemática, tá? São os cromossomos. Esse conjunto de fios que você viu dentro do núcleo ali são os cromossomos. Então, vamos dar uma olhada de novo, né? Vamos colocar aqui de novo. No caso, a gente tem 9 cromossomos aí nesse núcleo. Como assim, né? Então, se você for vendo, ó, isso aqui poderia ser um cromossomo, outro cromossomo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então existe alguma coisa dentro do núcleo que você provavelmente já ouviu falar, chamada cromossomo. Tudo bem? A palavra, curiosidade para você, a palavra cromossomo, cromo, vem de cor. Da palavra quer dizer cor, cromo quer dizer cor. E soma ou somo quer dizer corpo. Tá? É muito comum às vezes a gente falar quando uma pessoa está tão estressada que ela começa a somatizar os sintomas do estresse. Os sintomas do estresse, que são psicológicos, podem começar a passar para o corpo. A gente chama de somatizar. Então, cromossomo é um corpo com cor. O que isso quer dizer? Quando os cientistas estavam primeiro descobrindo as coisas que existiam dentro do núcleo, eles jogavam corante, tipo tinta, vamos dizer assim, para tentar identificar algumas coisas no núcleo. E eles percebiam que existiam esses corpos que pegavam a cor muito facilmente, eles ficavam tingidos muito facilmente. É daí que vem a palavra cromossomo, um corpo que pega a cor, que pega essa tinta, que pega esse corante que eles colocavam. Então a gente tem 9 cromossomos aí dentro desse núcleo. Vamos dar uma olhada, ó, vamos pegar um cromossomo desse qualquer, pode ser qualquer um desses 9 que a gente tem, e vamos dar um zoom, vamos chegar bem perto. Então imagina que aí no caso, a gente pegou o cromossomo 3. Se você der um zoom, se você chegar bem perto, o que você vai ver? Você vai ver, opa, famosa pra caramba essa estrutura aí. É a estrutura do DNA, é a estrutura de dupla hélice. Olha só. Olha lá, um GIF bem legal da molécula de DNA, da estrutura. A gente chama de dupla hélice, como se ela fosse uma hélice, outra hélice, e elas vão girando. Ela se assemelha a uma escada, né? Você teria aqui um corrimão de um lado, corrimão do outro lado, e aqui no meio os degraus. Beleza? Então é muito famosa essa molécula do DNA. Então o que você está dizendo para a gente, professor? Eu estou dizendo para vocês o seguinte: o cromossomo ele é feito
dessa substância conhecida como DNA, ácido desoxirribonucleico. Olha o nome. Ácido, porque tem característica ácida. Desoxirribo é porque na constituição do DNA existe um açúcar, existe um carboidrato chamado desoxirribose. E nucleico, porque ele foi primeiro encontrado no núcleo das células. Então daí que vem o nome, só que ele vem do inglês, né? Ó, o DNA vem do nome em inglês. Você pode chamar de ADN, não é muito comum, é mais comum a gente chamar de DNA, né? Então é essa molécula na forma de dupla hélice, que nem vai aparecer aqui do lado, tá aí. E essa molécula, o DNA, ele carrega informação genética. Já vou mostrar para vocês de que forma essa informação tá no DNA. Beleza? Tá ali a molécula de DNA. Legal. Então bora. Como que o DNA é formado? Só para você ter uma noção, aqui a gente não vai entrar muito especificamente na estrutura do DNA em si, mas só para você saber que o DNA é formado por partes menores, e essas partes menores ainda são de outras partes menores. A parte mais básica, a peça mais básica que monta o DNA é a junção de 3 partes diferentes. Essa peça básica a gente chama de nucleotídeo, que você está vendo aí. Ó. Você já vai entender bem legal. O nucleotídeo ele é um grupo fosfato, é um grupinho formado principalmente pelo fósforo. Ele tem a parte do açúcar, a parte que é o carboidrato chamado desoxirribose, é daqui que vem a parte desoxirribo do nome, e uma base nitrogenada. Então, ó, vou fazer aqui montando as partes, hein? Temos aqui o nosso amigo grupo fosfato. Lembra que P é o símbolo do elemento químico fósforo, né? Então, grupo fosfato tá ali. Aqui você tem o desenho da parte que é o carboidrato, da parte que é o açúcar, a desoxirribose. Como é que acontece? Ó? Ligou. De novo, tá ali a desoxirribose, ela faz uma ligação com o grupo fosfato. E depois, para terminar de montar essa peça básica, pode vir uma base nitrogenada. Essa que vai entrar aí é uma adenina. Ó, ela ligou. Então, esses 3 caras que você está vendo aí, grupo fosfato, desoxirribose e uma base nitrogenada, esses 3, a gente chama esses 3 de nucleotídeo. Beleza? Quem que poderia estar no lugar dessa adenina aqui? Não necessariamente poderia ter essa adenina, poderia ter quem mais? Uma outra base chamada guanina, uma outra chamada timina ou uma outra chamada citosina. Beleza? Então você tem citosina, timina, guanina ou adenina. Não são as 3 ou as 4 ao mesmo tempo. É uma dessas 4 nesse lugar onde encaixa a base nitrogenada. Ok? Então, ó, você vendo a estrutura, como que você teria a repetição, se você parar para ver aqui do lado esquerdo, você tem a repetição de nucleotídeos. Ó o grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, que no caso é a timina. Aqui você tem de novo o grupo fosfato, o açúcar e outra base nitrogenada, a guanina. E aí você vai, ó, você liga um nucleotídeo no nucleotídeo de baixo, mais um nucleotídeo de baixo. E aí você vai, ó, o nucleotídeo aqui de baixo, aí mais outro. Então você está formando ligação entre nucleotídeos. Por isso que você pode falar que o DNA ele é um polinucleotídeo. Poli quer dizer muito, quer dizer vários. Então são vários nucleotídeos. Agora, se você lembra legal, você lembra que a molécula de DNA ela é uma fita dupla. Lembra como se fossem, você tem os corrimãos aqui, eles giram, você tem as escadas no meio. O que isso quer dizer? Que a molécula de DNA ela tem um outro lado, ó. Um outro lado aqui, que também é a mesma coisa. É um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Só que aqui uma fita tem uma orientação para cima, vamos dizer aqui na imagem que uma é para cima e a outra é para baixo, ela tem sentidos inversos. E se você for olhar, você vai ver que aqui no meio, uma base nitrogenada de um lado da molécula se liga com uma outra do outro lado da molécula, fazendo essa parte do meio que parece o corrimão, tudo bem? E aí, se você deixar a molécula de DNA existir da forma mais estável, da forma que ela gasta menos energia para ela existir, ela vai fazer essa dobra, ela vai fazer essa envelopada, fazendo a dupla hélice. Ó. Então a gente vai para essa estrutura aqui chamada de dupla hélice. Então esses traços que a gente faz, e esses traços no meio aqui, é para simplificar, na verdade, a existência dessas partes do nucleotídeo. Tá?
Então, os traços do meio, eles são a ligação da base nitrogenada de um lado com a base nitrogenada de outro lado. Então, resumindo, você pode fazer desse jeito aqui, ó, resumidão, que é a dupla hélice. Então, você está vendo que esse cara, o DNA, ele monta o cromossomo. Em outras palavras, o cromossomo ele é feito de DNA, tá? Então, aqui, se você quiser ver de uma forma mais molecular o possível, a gente teria um nucleotídeo, ó. Então tá aqui o grupo fosfato, você vê que existe um fósforo aqui no meio, ó. Ele é a base desse grupo aqui. Você tem o açúcar, que é a desoxirribose, e aqui você tem uma base nitrogenada. Você pode ver o nitrogênio nela, ó. N, 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 uma base nitrogenada, tá? Poderia ser outra base aqui. Aqui no caso a gente tem desenhada uma específica. Você pode ter citosina, você pode ter guanina, você pode ter timina, adenina. Aqui é sempre uma que está ligada. Beleza? Legal, então você já tem uma ideia que dentro do núcleo existem os cromossomos. O cromossomo, na verdade, ele é uma grande fita. E se você for olhar do que é feita essa fita, é DNA, é o material que constrói o cromossomo, né? Mas e o gene? Onde é que ele fica nessa história? O que é o gene? A pessoa já ouviu falar direto de gene. O gene ele é uma outra coisa que está dentro do núcleo junto. O que ele é? Ele é uma moléculazinha? Vamos ver, né? Onde é que o gene fica nessa história. Vamos pegar, então, tá aí, ó, a molécula de DNA e vamos dar uma olhada num pedaço dela. Ó. Olha o que quer dizer gene. O gene, vou até botar meu laser aqui, ele é um trecho. Olha as palavras que existem. Trecho, pedaço, segmento, parte, tudo bem? Essas palavras elas podem ser sinônimos ou sinônimas uma das outras. O que é importante você entender é que o gene ele é uma parte, ele é um trecho da molécula de DNA. Tudo bem? Ele não é uma outra molécula, uma outra coisa que existe no núcleo. Ele é um pedaço de uma coisa que já existe. Mas ele tem que fazer alguma coisa, ou ele tem que ser alguma coisa muito especial para a gente chamar ele de gene. A palavra gene quer dizer origem, tudo bem? Tudo que envolve ou que tem gene no nome tem alguma coisa a ver com origem, com começo, com princípio, tudo bem? Existem um trecho famoso de um livro muito famoso, é, por exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia tem aquela primeira parte chamada Gênesis, quer dizer origem, é o começo das coisas. Tem gente que vai para a academia, faz exercício físico e para ajudar no desempenho, toma uma substânciazinha chamada termogênica. Eu não sei se já ouviu falar do termogênico. Você toma e ele origina a temperatura, como se fosse assim, ele faz a temperatura do seu corpo aumentar, ó, termogênese, beleza? Então, se a gente está chamando esse pedaço de gene, vai ver que ele é a origem de alguma coisa, ou ele produz alguma coisa, então ele é o começo da produção de alguma coisa. Tem que ter alguma coisa a ver com essa definição, com esse sentido de origem, de início, de começo, tá? Então vamos dar uma olhada. Que começo é esse? Ou que de especial é esse começo aí? É o quê? Então, ó, ele é um segmento da molécula de DNA, a gente já está sabendo disso, que ele consegue produzir uma proteína biologicamente funcional. Então ele é um trecho muito especial, porque ele faz alguma coisa. O que é que ele faz? Produzir uma proteína que funciona no corpo daquele organismo. Tem outra forma de você falar isso? Tem. Ó, o que é o gene? É um segmento, aí você pode falar trecho, pedaço, tá? Da molécula de DNA que tem informação. Ele tem informação para síntese, quer dizer a mesma coisa que produzir ou construir, um produto biológico que funciona, tá? Seja uma proteína ou um RNA. Aqui para a gente, para a introdução de genética, a gente vai ficar com a definição dele produzir uma proteína. Tá? Então, o gene é um pedaço da molécula de DNA que tem informação para a origem de uma proteína. Ou você pode falar que ali naquele pedaço que é o gene é a origem da informação ou a origem da proteína, ou se origina a produção da proteína, tá? Então, ó, quando a gente fala que os seres vivos têm material genético, é porque existe algum material dentro de algum lugar que tem esses genes. Então, eles têm informação. Você já está começando a saber que essa informação está dentro do núcleo das células eucariontes e está
nos cromossomos. Os cromossomos são feitos de DNA e existem trechos nele. A gente vai entender bem melhor quando for passando outros slides aqui. Tá? Então, as características dos seres vivos se encontram nos seus genes, que são o material genético daquele organismo. Agora vem uma pergunta boa. Pode haver vários genes em um único cromossomo? Com certeza. Como é que ficaria? Então, vem um esquemão, tá? Bem esquemão mesmo. O que é esse negócio, professor, maluco que eu estou vendo aqui, azul aqui atrás, ó? Esse negócio azul que você está vendo está simbolizando um cromossomo, tá? Então você tem que usar muito a imaginação para entender biologia. Imagina que essa parte azul grande, ela é feita da molécula de DNA, só que a gente está vendo ela bem afastada. A gente não consegue ver os detalhes do DNA. Então o que você está vendo aí? Eu estou vendo um trecho em vermelho, um trecho em amarelo, um trecho em laranja e um trecho em verde. Pessoal, por que você decidiu chamar esses trechos de gene? Porque eles têm a informação para produzir uma proteína, para alguma coisa que funcione naquele corpo. Pessoal, então, dá uma olhada aqui. E essa parte azul aqui? Ela não é gene? Depende. Ela está produzindo, ela tem informação para produzir alguma coisa funcional, principalmente uma proteína? Se ela não tiver, gente, essa parte aqui ela não deixou de ser feita de DNA. Só que esse DNA não tem informação nenhuma para produzir uma proteína. Então ele não é considerado um gene. Tudo bem? Daqui para cá existe informação, então você chama de gene. Pessoal, e esse trechão azul aqui, ó, não tem informação para aquele ser vivo. Então, para aquele ser vivo, aquilo não é um gene. Eu acho que está ficando bem claro, né? O que é ou o que não é um gene. É um pedaço que tem que ter informação para produzir uma proteína, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então? O que esses negocinhos pretos estão simbolizando? Eles estão simbolizando cromossomos. Ó. Então, isso aqui você tem um cromossomo aqui. Geralmente, o cromossomo tem uma partezinha que a gente chama de centrômero, como se fosse a cintura do cromossomo, vamos dizer assim. Então, aqui eu tenho alguns cromossomos. Ó. Quantos eu tenho aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal, professor. O que daria para a gente fazer com esses cromossomos aqui, se você está vendo? Será que eles são parecidos uns com os outros? Será que eu poderia fazer pares com esses cromossomos? Vamos ver. E se eu organizasse desse jeito aí ó, que eu coloquei? Organizando os cromossomos em pares. Eu posso. Né? Eu fiz o par 1, 2, 3, 4. Se você está vendo legal essa imagem, você vai ver que eles não estão pareados à toa. O pequenininho aqui, esse pequenininho não foi pareado com esse grandão aqui. Esse daqui não foi pareado com esse daqui. Você está vendo que eles são muito semelhantes, né? Na forma que a gente vai colocando eles em pares. O que está por trás da gente colocar os cromossomos em pares assim? Então, ó, você colocar eles em pares é porque você está considerando coisas que são semelhantes, para eles formarem um par. O que você pode considerar no cromossomo para ele virar um par de outro cromossomo? Você pode considerar o tamanho, que a gente viu que os tamanhos são muito parecidos. Você pode considerar a localização do centrômero, daquela cinturazinha do cromossomo. Você pode considerar o padrão de bandas. Lembra que o cromossomo é um corpo que pega a cor muito fácil? Então, dependendo do corante, da tinta, vamos dizer assim, que você joga no cromossomo, ele faz um padrão de faixas, às vezes mais claras e mais escuras. Dependendo do tamanho dessas faixas, a quantidade dessas faixas, você pode colocar um cromossomo pareado com outro. Só que tem uma coisa principal, mais importante ainda, que é que realmente vai fazer diferença na hora de você parear um cromossomo com outro. Quem que é isso daí, pessoal? Principalmente a existência de uma coisa chamada o quê? Ó, vamos dar uma olhada nesse par de cromossomo aqui. Genes com a mesma, que tratam da mesma característica em lugares iguais nesses dois cromossomos. Como assim? Vamos dar uma olhada ali. Olha lá, eu tenho dois cromossomos. Se você for bem detalhista na hora de olhar esse cromossomo, você vai ver que eles não são idênticos. O desenho desse cromossomo azul é diferente do desenho desse cromossomo azul aqui também. Mas quando você compara esse daqui da esquerda, você vê que nessa região, ó, nesse trecho, existe informação para eu falar sobre, ou para eu definir característica da textura da pele daquele ser vivo, qualquer que você imaginar. Quando você vai para um outro cromossomo que pareou com ele, ou se você quer fazer um par com esse cromossomo primeiro da esquerda,
ele também tem que ter na mesma posição. O que é a posição, professor? Parte de cima do cromossomo, nessa região aqui, ó. Também tem que ter um gene que trata da mesma característica, ou que influencia a mesma característica ou aspecto do ser vivo. Eles têm? Tem, ó. Aqui fala de textura de pele e do outro lado fala de textura de pele. Aqui embaixo fala de hemácia, ó, nessa região fala de hemácia, então essa região é um gene, tem informação para o formato das hemácias, que é o glóbulo vermelho. E lá no outro gene, na mesma região, ó, na mesma altura, também tem um gene que tem característica para o formato das hemácias. Professor, vou lá embaixo, ó. Ah, tem um trecho, ó, com uma parte que tem relação com as características da cor dos olhos da pessoa ou do ser vivo. E aqui também tem do outro lado, ó, na mesma região. Então isso é que faz você conseguir parear um cromossomo com o outro. E tem um nome muito famoso na genética para quando esse gene daqui trata da mesma característica desse gene daqui. A gente vai chamar esses dois genes que estão na mesma região dos dois cromossomos e tratam e falam e determinam a mesma característica, a gente vai falar que eles são alelos, beleza? Eles são alelos, então esse gene da esquerda aqui é alelo desse gene aqui. Por quê? Porque eles estão na mesma posição de dois cromossomos e falam e tratam da mesma característica. Então nessa imagem aqui, você está vendo num total 1, 2, 3, 4, 5, 6 alelos. Só que esse aqui de baixo verde não é alelo desse aqui de cima amarelo, tá? Por que não? Primeiro porque eles estão em posições diferentes do cromossomo. Ó. Um está lá embaixo, o outro está aqui em cima. E porque esse aqui tem a ver com a característica da textura da pele e esse tem a ver com a cor dos olhos. Então eles não podem ser alelos. Eles não são alelos entre si, mas eles são alelos de outro aqui. Ó. Beleza? A definição do que é um alelo, isso vai ser importante demais. Então tá aí, né? Tá aqui o que a gente tinha visto. O tamanho do cromossomo influencia na hora de você fazer o par, a localização do centrômero, padrão de bandas e o determinante mesmo é a existência de alelos em comum entre um cromossomo e outro. Então a gente pode dizer, é uma forma de você falar, você pode dizer que ser parecido é ser homólogo a alguma coisa. Então se eu tenho um cromossomo que é muito parecido com esse cromossomo, eu posso falar que esse é homólogo a esse. O que está fazendo esse ser homólogo a esse? Principalmente a existência dos alelos, né? Aqui fala de textura da pele, aqui fala de textura da pele. Aqui fala de metabolismo, aqui metabolismo. Aqui fala imunidade, aqui imunidade. Então eles são muito parecidos. Então a gente chama de homólogos. Beleza? Então o que isso vai levar a gente? Vai levar a entender que existem, na verdade, os cromossomos homólogos, ou os pares de cromossomos homólogos. Tudo bem? Sendo parecidos nisso que a gente acabou de falar. Então olha só. Se a gente voltar a dar uma olhada nos cromossomos, vamos voltar para aqueles que a gente viu lá, para esses pares. Então, na verdade, o que está sendo levado em consideração, ó, nesse par 1 aí, não é só o tamanho dele, é o que? A existência, vamos lá, para o primeiro par. Ah lá em cima você tem alelos. Então, por isso que eles conseguem parear. Aqui eu só destaquei um alelo por cromossomo, né? Mas tem que imaginar que os outros genes que estão embaixo dos dois cromossomos também têm alelos em comum. Nesse segundo par, ó, nessa região tem um alelo com a outra. No terceiro par, lá embaixo, em azul. Então, esses dois genes, um de cada lado, são alelos. E lá no último par, no par 4, os genes em vermelho, um em relação ao outro, eles são alelos. Beleza? Agora a gente está entendendo o porquê que é possível você fazer esse pareamento dos cromossomos parecidos, por causa da existência dos alelos. Então, eles se agrupam em pares, eles podem ser agrupados em pares, de acordo com as características, né? Estamos vendo isso. Então a gente já pode dizer que ser parecido é ser homólogo. Então a gente tem pares de cromossomos homólogos. E é aí que vai vir uma outra definição importantíssima, que é a quantidade de cromossomos que uma espécie tem. Talvez você já tenha ouvido falar que o ser humano tem 46 cromossomos, por exemplo. O que é esse negócio de 46 cromossomos? Onde eles estão? Você já ouviu falar que um óvulo da espécie humana tem 23 cromossomos? Um espermatozoide, cada um deles tem 23. Então a gente vai começar a entender as coisas aqui.
Quantos cromossomos possui a espécie humana? 46 cromossomos. Tudo bem? Então, se você for agrupar em pares, automaticamente você tem que dividir por 2. Automaticamente você vai para quantos pares? 46? 23 pares. Olha lá. Ó. Então, a gente tem 23 pares. O que eu vou fazer nesse próximo slide? Eu vou mostrar para vocês uma forma de você organizar os cromossomos dentro da célula de uma pessoa. Esses cromossomos que você está vendo na tela, eles foram tirados de uma célula de uma pessoa. Você vê que eles já estão arrumados em pares. Olha só. Esse é o par 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai 6, 7, 8, 9, 10. Até, ó, pessoal, 22º par. E aqui, por que você não colocou 23? Porque é muito comum, quando a gente coloca os cromossomos desse jeito, a gente chamar o último cromossomo, que é o cromossomo, o par de cromossomos sexuais, que vão influenciar o sexo daquele ser vivo, o sexo biológico. Tá ok? Então, ó, o primeiro par ele tem o cromossomo 1 e o cromossomo 2. O segundo par tem o cromossomo 3 e o cromossomo 4. Se você olhar, olha que interessante esse par aqui do cromossomo 9, do par 9, que é o cromossomo 17 e o 18. Olha como é que o padrão de bandas é quase idêntico. Olha como o tamanho deles é quase o mesmo. Olha lá, aqui é escuro, de um lado aqui é escuro. Tem uma região clara que é o mesmo tamanho dessa região clara. Por que eles são tão parecidos assim? Porque lá por trás o que está influenciando é a existência dos alelos. Se o alelo é desse tamanho num cromossomo, ele vai ser desse tamanho no outro. Então isso acaba fazendo com que eles tenham tamanhos parecidos, que o padrão de bandas seja parecido. Na verdade é o alelo que está fazendo essas coisas acontecer. Então aí nessa imagem, você tem os 23 pares de uma pessoa. E se você olhar para, você parar para ver o último par ali, ó, você tá vendo que você tem 2 cromossomos no par X? Então você está vendo um cariótipo, ou às vezes chamado de cariotipo, que é essa forma de você mostrar os cromossomos de uma pessoa em par. Você está vendo o cariótipo de uma mulher, porque o último par são 2 cromossomos X. Talvez você já tenha ouvido falar isso, né, que geneticamente a mulher, ou no caso da espécie humana, se a gente for bem geneticamente assim, falar de forma mais específica possível, a fêmea, né, da espécie humana, XX, o macho, XY, de forma bem superficial, tá? Bem superficialmente falando de tipos de sexo da espécie humana, a gente vem daí essa determinação, se você já ouviu falar, tá? XX ou XY. Então, se a gente estivesse vendo um cariótipo de um homem, a gente teria um cromossomo X aqui, a gente não teria esse outro, e a gente teria um menorzinho aqui no Y. Então, você teria 2 aqui ainda seria um par, só que um estaria aqui no lugar do X e um aqui no lugar do Y. Lembrando que essa imagem é depois que você pegou a célula, foi no núcleo, tirou os cromossomos, o ser humano vai colocando no microscópio um bonitinho do lado do outro, fazendo os pares. Tá? Então ele não fica desse jeito toda a hora durante a vida da célula, dentro do núcleo desse jeito não. Tá? Então beleza. Então você está vendo, então, ó, lembra que isso daqui é um cariótipo, tá ok? Isso aqui é um cariótipo, e está mostrando os 46 cromossomos da espécie humana. Aí vem aquela pergunta, né? Ok, mas esse material genético todo fica dentro de uma célula só? Pessoal, quando as pessoas falam que o ser humano tem 46 cromossomos, é o quê? É 10 nesse braço, 10 nesse, então tenho 20, aí é 10 numa perna, 10 na outra, eu tenho 40, então estão faltando 6, aí 2 aqui na cabeça, 2 no tronco. É assim que funciona? Como é que é isso, professor? Eles existem em todas as células do corpo, né? Como é que é essa organização? Então agora vem a hora do esquemaço, né? O super esquema. Imagina que você está vendo um tecido nervoso, ó, você sabe identificar que essa célula aqui é um neurônio, né? Esse tipo de célula com esses prolongamentos aqui são os neurônios aqui. Essa regiãozinha aqui da imagem, mais aqui para o rosa, para o vermelho, é a região do núcleo. Então olha o que vai começar a acontecer nessa imagem. Pessoal, 46 cromossomos, você está simbolizando que ali dentro daquele núcleo existem 46 cromossomos, legal. Dentro daquele núcleo, mais 46, oxe. Dentro desse núcleo, mais 46. Naquele, mais 46. O que você está começando a entender? Que o material genético, quando você fala que o ser humano tem 46 cromossomos, é 46 cromossomos por célula.
cada célula do seu corpo, tirando algumas específicas que eu vou falar depois, cada célula do seu corpo carrega o seu genoma completo. O seu genoma, o seu conjunto de cromossomos com os genes seus específicos, você pode chamar de genoma, é o seu genoma. Então, cada célula sua tem o seu genoma repetido. Então, imagina que você continua lá, aquele neurônio lá atrás também tem os seus 46 cromossomos, ó. Beleza. Ah lá, ó. Mas diz aqui é um tecido epitelial, tecido da pele. Cada negocinho meio amarelo, alaranjado que você está vendo aqui, é um núcleo. O que você vai ver? Se for a mesma pessoa, cada núcleo tem os 46 cromossomos. Olha lá. Tem a repetição dos 46 por célula. E assim a gente vai. Ah lá, o neurônio da pessoa tem 46. Uma célula básica, pode ser qualquer célula que você imaginar aí, do fígado da pessoa, do estômago da pessoa, tem 46. Célula muscular tem 46. Beleza, professor, já estou entendendo a moral da história. Então a moral é, todas as células dentro do núcleo têm os 46 cromossomos. Isso que a gente está falando de espécie humana. Beleza? Você pode falar de outras formas? Pode. Você pode falar assim, ó. Dentro de cada célula, de cada núcleo, você tem um material genético completo. Pode falar de outra forma ainda? Pode. Você pode falar, ó, o material genético completo da nossa espécie se repete dentro de cada núcleo, de cada célula. Tudo bem? É por isso que você consegue identificar uma pessoa por uma quantidade minúscula de células. Porque você consegue tirar de dentro do núcleo de uma dessas células que você pegou da pessoa e identifica os genes que ela tem. Senão você precisaria da pessoa inteira para identificar. Como é que eu consigo identificar a pessoa através do sangue? Eu vou na célula do glóbulo branco, vou lá no núcleo do glóbulo branco, tiro lá os genes, dou uma olhada, faço esse cariótipo bonito que nem eu fiz ali na imagem e eu consigo identificar a pessoa. É por isso. Porque você tem a repetição dos 46 cromossomos dentro de cada núcleo, de cada célula. Tudo bem? Faz sentido, tá? Mas isso leva a gente a uma outra pergunta, que é a seguinte. Olha lá, se todas as células do nosso corpo têm o mesmo material genético, né? Então, se eu tenho do cromossomo 1 ao 46, eu tenho do 1 ao 46 na célula do meu braço, da minha mão, na célula do meu rosto, do olho, do fígado, do pulmão, do coração, os mesmos 46 cromossomos. Olha aí a pergunta. O que faz uma célula ser diferente da outra, então? Se ele tem sempre os mesmos cromossomos? A expressão de genes diferentes. Aí é que vem a grande sacada. Não é porque você tem os mesmos 46 cromossomos em todas as células, vamos colocar todas aqui para ficar mais fácil de entender, que os genes que existem nessas células estão ativados de forma igual, ou são sempre os mesmos genes ativados. Você pode ativar ou não genes diferentes dependendo da célula onde você está. Então, ó, a expressão do gene é diferente nessas células. Então, ó, genes específicos que estão no neurônio, que estão ativados, funcionando, fazem aquela célula se comportar como um neurônio. Genes específicos na célula do fígado fazem aquela célula ser uma célula do fígado. Miócito, que é a célula muscular, são alguns específicos ativados lá que fazem ela se comportar como uma célula muscular. Mas o neurônio, o fígado e a célula muscular têm os mesmos 46 cromossomos. Tá? Então eu vou botar uma imagem aqui para você entender. Então você já sabe que esse negócio azul aqui em pé está simbolizando o cromossomo. Então, ó, lembra que você tem os 46 dentro de cada célula. Então isso quer dizer que você tem um cromossomo 1 em algum neurônio seu. Você tem um cromossomo 1 também em alguma célula da sua... Vou colocar epiderme aqui, do tecido da sua pele. E você também tem o cromossomo 1 em alguma célula do seu músculo, ou em todas. Se esse cromossomo 1 é o mesmo que esse e é o mesmo que esse, então é porque eles têm o gene A, aqui também tem o gene A e aqui tem o gene A. Aqui tem o B, aqui tem o B e o B, tem o C e tem que ter o D. O que está fazendo, então, o neurônio ser diferente da pele e do músculo? Dá uma olhada, ó. O gene A está desativado no neurônio, desativado na epiderme, mas só que está ativado no músculo. Olha lá, ele está ativado. Cozinha amarelo para dizer que ele está ativado. Ele está desativado o gene B no neurônio, está ativado na pele e desativado no músculo. Tá vendo que você continua com os mesmos genes, só que uns estão ativados e outros não. O gene C só está ativado no músculo e o gene D, por exemplo, só está ativado no neurônio.
É esse ligar e desligar dos genes, é estar ativado ou não, dependendo da célula onde você estiver. Você, que eu digo como se você fosse um gene, né? Se você estivesse lá dentro da célula. É que vai dizer se a célula vai se comportar como um neurônio, como uma célula do olho, da retina da pessoa, e assim por diante. É a expressão daquele gene. Ah lá. Espero que você esteja entendendo. Então, a expressão de um gene, o que ela significa? O que significa a pessoa se expressar? Fulano é uma pessoa que se expressa bem. Geralmente, expressar tem a ver com você colocar uma coisa que está dentro de você e jogá-la para fora. Uma pessoa que se expressa bem é que coloca o que ela tem dentro dela, coloca de uma forma boa para o lado de fora. E o gene ele faz a mesma coisa. Existe uma expressão dele. Então, olha só como é que é o gene. Você já sabe que ele é um trecho da molécula de DNA, ele tem informação. Professor, tem como eu tirar essa informação do gene e fazê-la virar alguma coisa? Tem. É o caminho da expressão gênica. Ela segue etapas, eu não vou entrar a fundo aqui, tá? Nas etapas da expressão gênica, e tem uma aula própria só para isso. Mas aqui é bom você saber o seguinte: tá lá a informação no gene. Você pode pegar essa informação e passá-la por uma etapa, fazê-la passar por uma etapa chamada transcrição. Você vai produzir uma molécula chamada de RNA mensageiro. Ele tem uma cópia da informação que estava aqui no gene. Beleza? Você vai levar esse RNA mensageiro para uma região da célula que é como se fosse a fábrica de proteínas. Então esse RNA mensageiro vai passar por uma etapa chamada tradução e ele vai produzir, a grosso modo aqui eu estou colocando, uma proteína. Então existe um andar da informação. Ó. Ela sai da origem, olha aí a palavra origem, gene, gênesis. A origem da informação para eu produzir a proteína está na molécula de DNA. Essa informação dá uma passeada na forma de RNA mensageiro, que vai pegar essa informação e fazê-la virar proteína. Tudo bem? E aqui é que as coisas vão começar a ligar com a genética. Essa proteína aqui que foi produzida, ela pode fazer coisas no organismo da pessoa, no organismo da planta, no organismo da bactéria, do fungo. Ela pode fazer coisas acontecer. O que essa proteína pode fazer? Ela pode ser uma enzima, ela pode controlar reações químicas, ela pode realizar funções diversas, função de transporte, função de estrutura. E a gente pode dizer de outra forma que ela pode determinar ou influenciar, fazer aparecer características variadas. Então, o gene que está lá dentro do núcleo, lá da célula, pode influenciar a característica de um ser vivo. Olha lá, ó. Como que ele vai fazer isso? Ele tem que colocar para fora essa informação, né? Ele tem que se expressar. Então, ele vai passar por essa etapa, ser transcrito, depois traduzido, e aí sim, na forma de proteína, influenciar as coisas que acontecem no corpo. E aí é que vem, ó, a pergunta. Primeiro, antes da pergunta, vamos ver isso aqui. Então, características, por exemplo, ó, cor dos olhos. Isso pode ser determinada ou influenciada pelos genes? Pode. A tendência, né, de acumular gordura ou não, olha aí, ó. Tendência de acúmulo de gordura. Vamos colocar uma planta para a gente lembrar que genética e gene e características não tem só a ver com o ser humano, né? Tem a ver com todos os seres vivos. O padrão de inervação dos nervos dessa folha pode ser determinado geneticamente por genes? Pode. O formato do glóbulo vermelho, ó, esse glóbulo vermelho aqui, a hemácia, né? Ele está bem bonitinho, ó, o formato dele. Essa aqui já está meio estranha e essa aqui está num formato de foice. Pode causar uma anemia, chamada anemia falciforme. Olha lá, o formato do glóbulo vermelho da hemácia pode ser influenciado pelos genes. Tudo bem? Então eu mostrei 4 características que têm a ver com genes. E aí sim vem aquela pergunta que está gritando, que merece ser perguntada. É o que isso tem a ver? Como isso está relacionado à hereditariedade? Que é um dos fundamentos da genética também. O que isso tem a ver, ó, com gerações, com antepassados de qualquer ser vivo que você imaginar, com mãe, com pai, com avós. O que isso tem a ver? Tem a ver que quando um ser vivo se reproduz, ele passa para a sua próxima geração genes. Ele passa, ele faz sair dele, de alguma forma, ele faz DNA que está nele passar para a próxima geração. Se você está desconfiando e entendendo legal, no caso do ser humano,
sexo masculino produz espermatozoide, dentro do espermatozoide é carregado ali, ou são carregados genes. Dentro de um óvulo, o sexo feminino produz o óvulo. O que você tem dentro do óvulo? Genes que estão lá no cromossomo. Então, quando esse óvulo fundir com esse espermatozoide, você tem a união de DNA, de genes que vieram de um ser vivo com outro ser vivo. Você junta e você produz um novo ser vivo. Então você passou genes para uma próxima geração. Isso é o fundamento da genética. É entender o processo de hereditariedade, que o gene está num ser vivo, ele pode passar para a próxima linhagem de ser vivo ou não, às vezes ele não passa. Às vezes ele passa, mas ele não se expressa, ele não produz a característica dele. Tá? Esse é o fundamento. Ó. Então vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, para você entender isso daí que tem a ver com as gerações. Olha lá, ó. Um organismo parental, por exemplo, o organismo sexo feminino, ele leva um cromossomo do par. E o sexo masculino, dentro do espermatozoide, ele fornece o outro cromossomo do par. Tá vendo? Então, isso é reproduzir, né? É você jogar para os seus gametas, no caso da espécie humana, espermatozoides e óvulos, metade dos seus cromossomos vai para aquela célula, metade vai para o óvulo, metade vai para o espermatozoide. Quando os dois se fundem, você tem 46 de novo para começar o próximo ser humano. Então, se você imaginar, olha essa imagem aqui, se você imaginar aquele cariótipo lá, imagina assim, ó, primeiro par, ó, opa, veio no óvulo, por exemplo, e esse veio no espermatozoide. Legal, eu fiz o par 1. Pessoal, esse veio no óvulo e esse veio no espermatozoide. Massa, ó, fiz o par 2. Pessoal, e esse veio no óvulo e esse veio no espermatozoide. Fera, fiz o par 3. E aí você vai, ó, esse vem no espermatozoide e esse vem no óvulo. Ah, legal, fiz o par 4. E assim por diante, até você montar, ó, o cariótipo da pessoa. Vou até fazer de novo. Olha lá, ó. Então, na reprodução, imagina. Tá aqui um espermatozoide, ele tá chegando no óvulo. Vamos dizer que é a espécie humana. Então, esse óvulo aqui já tem 23 cromossomos aqui. Esse espermatozoide está chegando com mais 23. Então, esse tem 23 cromossomos de algum par e esse 23 cromossomos dos outros pares. Então, vai acontecer isso, ó. Ó, o espermatozoide, trouxe esse. Então tinha esse no óvulo, você formou o primeiro par. Agora esse estava no óvulo e esse cromossomo estava no espermatozoide, você formou o segundo par. Ah, legal, professor, esse veio no óvulo, esse no espermatozoide. Massa. Tá aí, ó, terceiro par. E aí você vai, ó, um gameta masculino, um gameta feminino. Montou, fechou o par. E aí você vai até o último par de cromossomos daquela espécie que você está falando. Aqui no caso é espécie humana. Então a gente tem 46 cromossomos, 23 pares. Tudo bem? E é isso que a gente vai estudar em genética. Como que acontece a transmissão? Em qual proporção esses cromossomos, esses alelos que estão aí nos cromossomos passam? Em qual proporção? Será que tem um alelo que é mais forte que o outro? Quando eles estão no par, assim, um não deixa o outro se expressar? Ou um se expressa mais que o outro? Será que tem isso? Tem. Já ouviu falar em alelo dominante e alelo recessivo? Tem tudo a ver com isso daqui, tá? Que é o que a gente vai ver na próxima aula, começando mesmo a parte de genética, estudando o Mendel, o que ele descobriu, beleza? Então aqui a gente chega no fim, vou deixar nessa tela aqui. Então só revisando, lembra disso, tá? Estamos falando de células eucariontes, de seres vivos que têm células eucariontes, ou seja, tem um núcleo definido. Se você for dentro do núcleo, você vai encontrar esse conjunto de fios que são feitos por essa molécula DNA. Se você olhar o cromossomo, ele é DNA, né? Ele é feito de DNA, e ele tem trechos especiais. Que trechos são esses? Que tem informação para produzir alguma coisa que interessa para o organismo. Se essa informação conseguir se expressar, se ela for colocada para fora, então você lembra daquelas etapas, né, de transcrição, tradução, e ela virar uma proteína, para a gente está chamando aqui como se fosse sinônimo, né, se expressar e virar proteína, isso é um gene. E essa proteína aqui, ela pode fazer várias coisas no organismo, inclusive influenciar características, que é que a gente vê as características passando de geração por geração. Que a gente vê que, na verdade, são os gametas que carregam esses alelos para a próxima geração. O óvulo, o espermatozoide, tá? Então, com esse resumo, a gente fecha essa introdução à genética, que precisa dessa parte molecular aqui. E na próxima, a gente se encontra para eu falar de primeira lei de Mendel, como que o Mendel descobriu
que existia essa coisa de passar alguma coisa de geração para geração. A gente vai entender legal essa história. Então eu deixo um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.